da casinha, fora da casinha. Boa noite, pessoal. A gente está aqui no nosso primeiro episódio do Fora da Casinha. Sou a Raquel Cassitas. E eu sou o Thiago Bittencourt. E a gente está aqui com a Evelyn Maia. Ela que é doutoranda, que é podcast, que é professora. Quem é você, Evelyn? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa com um nome bem ativo na Serasa, devendo horrores lá. Sou mãe de um adolescente que, ao final da entrevista, a gente vai rifar, conforme a gente combinou antes, né? Eu não trabalho mais como professora, dei aula por 10 anos. Me libertei, agora a minha escravização está em agência de publicidade, eu trabalho como revisora textual. Sou humorista há 5 anos, de stand-up comedy, e doutoranda. Eu faço doutorado aqui na UEL em estudos da linguagem. Eu analiso o discurso anticientífico no Twitter. Que não estou transando, né? Quem está transando não está transando essas coisas. No estudo. Não, de jeito nenhum, está feliz com outras coisas. E como é que é essa correria, essa vida de acadêmica, depois vai parte para o humor, que é algo bem diferente da vida acadêmica? Como que é isso? Eu acho que eu sempre tive essa coisa de ser antagônica, sabe? De gostar de um determinado gênero de música, mas querer ouvir uma piada. Porque eu acho que a gente é isso. Um múltiplo de coisas, né? Não é uma coisa só, né? Você não é só o estudante de jornalismo. Você é o estudante de jornalismo, você é o filho, você é o irmão. Enfim, você tem tantas personagens para exercer nesse mundo que eu acho que seria muito chato se a gente só fizesse uma coisa. Eu sempre achei que eu fosse me tornar uma professora universitária. Era o meu objetivo. Mas, de repente, a comédia entrou no meio do caminho e eu falei, acho que é por aqui mesmo que eu quero seguir. Entende? Então, apesar de fazer o doutorado e de amar a pesquisa, eu não quero, após o doutorado, voltar a dar aula. Eu pretendo seguir na minha carreira de humorista. Quando foi que você percebeu que o humor estava entrando na sua vida, que você precisava partir para ele? Menino, doutorado, no mestrado. Foi em 2018, o meu mestrado eu falei sobre o discurso conservador no Facebook. E eu já havia passado pela primeira banca, me fugiu agora o nome dessa primeira banca. E aí eu tinha levado o maior excomungo, que é normal nesse processo, e estava arrumando as coisas. E aí eu estava com o meu Facebook aberto, porque eu tinha que pegar algumas coisas, e apareceu uma publicação de um show de stand-up do Menina Bar. Eu falei, olha, que legal, artistas de Londrina. No final do cartaz estava assim, você tem uma história engraçada? Vem contar pra gente. E eu mandei o e-mail contando do dia que eu fui com o meu filho ao supermercado. Dia de compra, assim, pagamento, mercado lotadaço, estamos no caixa, eu passando as compras, de repente o Bernardo, com 3 anos, pega um pacote de camisinha e fala, mãe, eu quero levar esse chocolate embora. E ele começou a fazer um escândalo dentro do mercado, porque eu falava, meu anjo, não é chocolate, é sim! Chacoalhava, aquela cena épica. E eu sei essa história, mandei no e-mail. E deletei da minha memória. Eu deletei totalmente da minha memória, porque eu estava tão ali com a minha dissertação que eu esqueci. No outro dia chega a resposta, olha, a gente adorou a sua história, a gente quer que você venha contar. E uma prima minha, que me deu muito apoio, a Mariana, ela olhou e falou, você vai fazer? Eu falei, não, eu não vou. Eu quero ser professora universitária aqui, que eu vou fazer lá, você está louca? Não, você vai. Me ajudou a escolher a roupa e tal, e fui para o show, contei e nunca mais parei. Eu amei aquilo de uma forma que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Nunca mais parei. E o que mudou da Evelyn de 2018, humorista, para a Evelyn de 2023? A Evelyn de 2018 para 2023 ficou mais grisalha, os cabelos caíram, mas eu acho que acima de tudo, é entender o poder que o humor tem para salvar a gente, sabe? Que a gente esquece desse detalhe. Porque você pode reparar que os momentos mais trágicos da sua existência, você tem uma piada sobre. Velório. Que é lugar para ter mais piada que velório? Todo mundo tem uma história engraçada que aconteceu com um velório. E é um momento trágico da vida.
Mas acontece uma situação, entende? Então, eu acho que a Evelyn de 2018 passou a perceber a graça que tem nas tragédias, nas ordinariedades da vida, sabe? Tem graça, a gente só precisa achar. E tem um estudo por trás, não é só chegar lá e fazer piada. Tem, mas você sabe, menina, que eu tinha um preconceito, né? Antes de fazer stand-up. Porque eu achava que o humorista de stand-up, ele fazia teatro e se especializava nisso. E não. Qualquer pessoa pode começar a fazer stand-up. Geralmente, a pessoa começa do nada. Geralmente, a pessoa acha que porque ela é engraçadona do churrasco, ela vai subir no palco e vai fazer as piadas e vai dar tudo certo. Mas não é, apesar de parecer, não é uma conversa entre amigos o show. Você precisa usar das técnicas. Então, quando a pessoa começa e entende isso, ela passa a estudar. Eu já fiz cursos de stand-up, de escrita criativa, justamente para dominar essas técnicas e levá-las ao palco. Também tem muito livro a respeito do assunto, bem legal. Que massa. E você faz ali, no seu doutorado, você faz uma análise do discurso, né? Isso. Que você comentou pra gente. Você faz essa análise nas piadas que você solta, nas piadas que os outros soltam, ou não? É tudo muito espontâneo? Na minha dissertação, não. Na minha tese, perdão. Na minha tese, eu estou analisando postagens no Twitter. E são postagens de discursos anticientíficos durante a pandemia. Mas é óbvio que eu acho essas postagens e daqui a pouco eu falo, eu preciso fazer uma piada sobre isso. Exemplo, eu achei, vou dar um spoiler aqui da minha tese. Eu achei uma publicação de um cara dizendo assim, eu não sei por que as pessoas não entendem o quanto há uma criação desse vírus elaborada, agora vem o ponto, por Mao Tse-tung e Joseph Stalin. Um morreu em 56 e o outro em 72. Eu falei, gente, se eles criaram a pandemia, quem venceu foi o espiritismo. Esses caras reencarnaram, você está entendendo? Olha que absurdo. E estava lá. E eu fui ver a página era uma página que só divulgava teoria conspiratória, entendeu? Ou seja, a pessoa ou acreditava ou falou, eu vou meter o pau aqui e vou criar. Então, a minha pesquisa não é sobre humor no doutorado, mas acaba servindo de material. Você faz aquela análise ali, né? Ah, com certeza só. Mas você não consegue desligar esse seu lado. É que nem quando estudante de psicologia, a gente pensa, nossa, ele deve estar me julgando em tudo que eu falo para ele. Tá olhando e falando, tem um burnout aí, né? Um narcisismo, talvez. TDAH. A gente não desliga, a gente pensa o tempo inteiro em piada. Mas não é que a gente caça, é uma coisa muito automática, sabe? Que acontece. Esses dias eu estava no ponto de ônibus, daqui a pouco parou um cara de moto, um entregador do iFood. Ele falou para mim, nossa, você tá tão bonita. Um aluno, porque eu já dei aula em penitenciária, eu já dei aula para EJA, então eu já tive um público mais adulto. Falei, deve ser um ex-aluno e eu não estou reconhecendo. Falei, obrigada. Ele viu. A gente não podia combinar de sair. Aí eu entendi que eu estava sendo cantada. Aí eu falei, poxa, pode ser que sim, quem sabe meu ônibus chegou. E entrei num ônibus primeiro que estava vindo. Meu Deus! E aí depois eu falei, gente, que burra, né, mano? O cara estava vindo com a moto e a janta. Que ele era entregador do iFood. Olha o rolê que eu perdi, você está entendendo? Então você já pensa, vou escrever uma piada aqui. Então, várias circunstâncias fazem com que a gente escreva sobre isso. É automático. A gente não caça, mas acontece. E você falou que você já deu aula pro EJA ali nas escolas. Você fazia também piadas ali com os alunos? Eu sempre fui aquela... Tem uma foto minha, se você procurar no meu Instagram, você vai achar. Meus alunos de ensino médio, eu tinha dado uma prova, no outro dia a clássica pergunta, você já corrigiu? Já corrigiu? Já corrigiu? Eu entrei em sala com cartaz colado no peito. Não corrigi as provas. Essa foto está lá no meu Instagram, que eu coloquei. E eles tiraram foto e tal. Então, esse era o tipo de professora que eu era. Estava sempre brincando, sempre fazendo piada. Tanto que o primeiro show de stand-up que eu assisti foi do Afonso Padilha, que hoje eu posso chamar de amigo. A gente tem uma parceria muito legal. E eu lembro que eu vi ele no palco e eu falava assim, gente, mas eu posso fazer o que ele está fazendo. Eu faço isso em sala.
Eu faço isso com os meus alunos o tempo inteiro. Óbvio que eu não tinha noção da proporção e da técnica, né? Eu tinha uma visão, eu achava que era só subir lá e falar o que achei engraçado na minha vida. Mas não é assim. Não é desse jeito. Depois que eu fui entender. Mas eu já fazia, de certo modo, isso em sala também. E ajudou na conexão com os alunos? Total. Os meus ex-alunos, eles vão nos meus shows. Ah, eu queria ser seu aluno, hein? Eles vão, os meus Imagina que massa. vão, eles se divertem. Gente, eu tenho um aluno que já está casado, que já tem filho. Esses dias eu fui abrir o show do Thiago Ventura, que teve aqui em Londrina. Daqui a pouco uma aluna gritou, professora! E eu vi, ela já tinha crescido, ela era criança quando eu dei aula, você entende? Então isso é muito gostoso. E é muito legal saber que eles guardam essa memória, a memória da professora que era engraçada e que agora é humorista. E você está trabalhando também com o show solo, que é Pera, Minha Mãe... Pera que a mãe tá falando. Exatamente. Como é que é esse show? O que você conta? O que você traz? Quais são os desafios que você está tendo de fazer um show solo? Ai, cara, é uma loucura. Chega uma hora que o humorista ele precisa falar dele, ter o show dele, né? E um solo, ele demora um tiquinho para você construir, sabe? Porque você vai juntando um set com outro, com outro, com outro, que você vai testando. Só que esses sets, eles precisam se emaranhar junto. Sabe quando a gente estudou para o vestibular, que falava que a redação tinha que ter coerência? Aham. Que um parágrafo não pode destoar do outro e tudo mais? O solo é exatamente assim. Cada set é um parágrafo que você vai escrevendo e tem que ter uma ligação. Então, eu digo que esse show solo não é ainda o meu solo. Ele é a junção desses anos de comédia que eu mostro para as pessoas, mas eu ainda estou elaborando mais coisas a respeito, porque eu quero falar mais da minha relação de mãe e filho. E esse solo ele é metade isso, metade a Evelyn... Vida louca. A Evelyn que quer transar e não consegue. Você está entendendo? Então, eu quero transformar esse solo só sobre maternidade. Então, ele está em construção, mas ele é muito massa. Aproveitando falar da maternidade, então, seu filho é o Bernardo, que a gente sempre escuta nos podcasts, sempre escuta nos stand-ups. Como é que é essa relação do seu filho com você, nas histórias? Como é que vocês fazem para debater essas diferentes gerações? É muito gostoso, porque eu sempre tive uma relação muito próxima do Bernardo, né? A gente sempre foi muito amigo. Ele entende a questão hierárquica, ele sabe que quando a mãe está falando, pera, entendeu? Porque é a mãe, então ele é o filho. Mas nós somos muito amigos. E como a primeira história que eu contei foi sobre ele acabou crescendo ao longo desses 5 anos, sabendo que a mãe vai fazer piada sobre. E em casa a gente sempre riu muito um do outro. Estavam sempre ensinei tirando. ao meu filho que se você ri de si mesmo, ninguém ganha de você. Porque você está rindo de você mesmo. Então, quem vai ganhar de você? Ninguém. E aí ele começou a gostar disso. E hoje ele participa, ele escreve as piadas comigo. Acontece alguma situação em casa, ele fala, ei, mãe, isso aí serve. Esses dias, por exemplo... Eu não sei o que foi que a gente estava falando, que ele falou, eu vou me jogar da janela do prédio. Eu falei, pelo amor de Deus, a multa de lixo é alta, não faz isso. Aí depois ele tem que botar isso no palco. Então, tudo que a gente faz, a gente concorda e apresenta. E ele nunca pensou em participar ali de um stand-up com você? Sim, ele fala que ele vai fazer o Resposta. Ele fala que qualquer dia ele vai subir no palco e vai falar, não, mas peraí que tem o meu lado da história. O direito de resposta. E eu acho que seria super legal, se ele quiser mesmo, quando ele for mais velho, eu super vou topar. Vai ser bem legal. Bem genial, hein? E pra falar agora sobre relacionamentos. Ai, meu Deus. Você quer tocar em assuntos espinhosos? Só o que você quiser, hein? Não, pode Mas... falar, eu vou chorar, mas tudo bem. Você agora tá na pista, tá solteira. O que você... Tem algum pretendente aí que você tem? Ou uma? Ou uma? Tô sem nada. Eu sou divorciada há quase 10 anos, mas eu tô solteira há 5 anos. E é muito louco, porque o meu casamento acabou, na sequência eu engatei num namoro, ficamos quase 4 anos juntos,
E aí, depois desse namoro, eu fiquei 2 anos e meio sozinha. Sozinha. Caramba, Sem subindo as dar paredes. Um beijo na boca. Tanto que quando eu comecei a fazer o stand-up, eu estava nessa fase, nesse tempo sabático. E o pessoal, quando me chamava no palco, falava, e ela que está sem transar desde 1994, Evelyn Mayer. Eu falava, ai, mentira, gente, foi bem antes disso e tal. Mas eu fiquei esse tempão. Então, tem uns 2 anos e meio que eu estou na pista de volta, que eu liberei geral. Mas não tenho namorado e nem pretendente, assim. Mas tá no Tinder. Tô no Tinder, tô no Bumble. Vão procurando lá, hein, gente? Olha essa Tinder gatona e aqui. Bumble, eu tô lá. Bumble eu não conheço. O Bumble é uma versão mais... Povão? Não! mais refinadinha. Povão é o eu Tinder. contrário. Eu conheci minha namorada no Tinder. Conheceu? Olha aí, eu tenho Conheci esperança já de que eu vou arrumar um namorado lá. Olha aí. Só uma encrenca até agora. É, tem. Lá é tipo uma rodoviária o Tinder. Parece uma rodoviária, né? Tá... Exatamente, só sai bucha daquele negócio. Deus me defenda. E teve algum rolo específico? Aconteceu alguma coisa muito inusitada que, inclusive, você já aproveitou pra fazer uma piada? Com certeza. Tem um texto no meu canal no YouTube, quem quiser ver, que é quando eu me apresentei com os 4 amigos lá em São Paulo, que eu falo sobre um cara que eu conheço. Essa história, ela é triste. A gente gosta dessas. Ela é triste. Eu fiquei, como eu disse, 2 anos e meio sem sair com ninguém. Na minha reestreia, na vida de bandida, eu saí com um cara que, na hora do vamos ver, ele olhou para mim e falou, ai, você não chupava o meu fiofó, não? Eu falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. E isso foi um momento em que, quando eu olhei, eu falei, eu vou ter que contar isso no palco. Foda-se o tesão, agora é a humorista que está em jogo. Acabou, entendeu? Então, acontece, já aconteceu também, deu dar match com um cara e ele falou assim, nossa, eu vi que você fuma. Eu tenho muito fetiche em cigarro. Eu falei, caramba, em câncer. Fiquei com medo de perguntar para ele o tipo de corpo que ele gosta, ele responder cremado, né? Mas acontece essas coisas. Acontece do cara olhar e falar, dei match com um médico uma vez. E ele falou assim, eu vi que você fala muito dos seus textos, que você pega homem de jebinha, que eu falo que é homem de rola pequena. E ele falou assim, a minha tem 21. Falei, sim, todos falam isso. Aí, pá, chamada de vídeo. Falei, caramba, será que eu atendo ou não? Quando eu atendi, a rola dele bateu no meu nariz, velho. Imensa! Eu falei, meu amigo, a gente não vai sair porque você vai me empalar. Não dá, acabou. E não saiu mesmo com De ele? jeito nenhum, é isso, menino. Não tem seguro de vida, plano Furador de de saúde, poço. nada. Eu, hein? Não O sei. furador de poço, meu Deus. Tá doido? Coisa louca. Aquilo lá dava pra passar uma ponte. Que é isso? Não. Eu tenho princípios também. Princípios de vida, né? Exatamente. Aqui é do médio pra baixo. Do médio pra cima já não cabe. E ali no palco, de vez em quando, chega algum convite, rola algum... Já aconteceu de mulheres. Homens também. Assim, mas o homem, ele não é direto. Ele dá uma zoadinha, como eu falei, né? Ah, Jebinha, minha rola tem 30, hein, e tal. Agora, quando eu comecei a fazer esse texto da bissexual, que eu lancei no meu YouTube, é o último que eu lancei, aconteceu de eu descer do palco e a mulher falar, eu posso tirar a sua virgindade. Sério? De graça, sim, Meu já. amiga, era piada. Mas fala que dia, só pra eu... Vê se tem aqui na agenda. Às vezes tá. Isso acontece? Muito, assim. Caramba, O que hein? acontece dos homens mais é mandar mensagem no direct. Ah, vi você lá no show. Eu queria... Tem um novinho que me segue, que tem 20 anos. Falo, meu anjo, eu não vou levar você no Catuaí para andar. Pelo amor, desiste de mim. São quase 20 anos de diferença. Tchau, não vai dar. Tem outro pessoal, quando eu vou para alguma cidade, não tive coragem, mas se você voltar, a gente pode sair. Isso acontece. É normal. Também tem homem e mulher que manda mensagem xingando. Ai, que absurdo você ficar falando essas coisas. Você não ama seu filho. Que mulher depravada falando desse jeito. Também acontece. Nossa. Tentando fazer uma culpa católica em você. Exatamente. Mas até parece. Logo eu que deixei de ser católica. E você recebe muito hate
Tanto pelo tema ou só por você ser uma mulher no humor? Depende. Por exemplo, eu tenho um vídeo que tá com umas 200 mil visualizações no meu Instagram, que é um vídeo que eu falo que eu saí com um cara e ele começou a uivar conforme ele ia gozar. Como assim, gente? Pô, você tá lá transando, daqui a pouco o cara... Você não acha isso engraçado? Pô, eu achei... A última coisa que eu tava esperando era acontecer um negócio desse. Eu contei isso no podcast que eu tenho, que eu conversaria. Mano, eu não sabia que tinha defensor do gemidão. Porque o que tem de gente no comentário escrevendo, as pessoas gemem como elas querem. Duvido que o seu gemido é bonito. Você deve ser a muda. Eu falava, caralho, quanto defensor do gemidão. Eu não sabia que tinha, mas tem. Fica aí a dica, se o seu gemido é esquisito, tem gente para te defender. Então, ali eu recebi um monte de hater. Mas às vezes acontece. Do cara... geralmente aí é homem, né? Que manda mais. Por isso que a mulher não pode fazer comédia, porque ela é horrorosa, igual você e tal, coisa assim. Recebo de vez em quando. Nossa, você já fez curso, devia fazer mais, porque você é péssima. Mas dificilmente vem de mulher. Aí é um ódio gratuito mesmo de homens. Homens mal resolvidos, né? E rola alfinetada dentro do mundo do humor ou todo mundo... Claro, óbvio. Tem, assim, muita ajuda. Tem, sim, muita união, mas também tem muita panela, como em qualquer ambiente, né? Então, existem pessoas... Eu sou a que perambula por todos os grupos. Eu não tenho um grupo só, eu ando por todos os grupos. Mas tem grupos mais à esquerda, grupos mais à direita, grupos que gostam mais de um humor sujo, né? Que é aquele humor com palavrão. Tem grupos que preferem mais humor limpo, que é sem palavrão. E eu gosto de perambular por todos. Eu acho que todo mundo tem a contribuir. Que massa, hein? E o preconceito dentro do humor ali? Existe. Tem humorista homem que não acha a mulher engraçada. Existe. E que não quer ceder esse espaço. Não quer ceder. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso sobre escrita criativa e eu postei um vídeo no grupo do WhatsApp. E eu falei, pessoal, eu acabei de postar um vídeo e tal, vocês podem olhar, ver o que vocês acharam e tal. E um cara falou, não manda não, pelo amor de Deus, que ninguém merece. E eu achei que ele estava fazendo piada daquilo. Que é um grupo de comédia sobre escrita criativa. Eu falei, ele está me zoando. Dali um pouco ele falou assim, nossa, sua piada inicial é um lixo. Tudo diferente do que foi falado aqui. Falei, poxa, deixa eu cortar então meus punhos e já eu volto para a gente continuar essa conversa. E aí eu descobri que aquele rapaz ele tinha esse hábito com mulheres. Todos os lugares em que ele se apresentava, ele destilava esse ódio gratuito às mulheres. Isso é um red pill, né? Você sabe, né? Red pill, aquele cara que quer chupar uma rola, não sabe pedir, aí xinga a mulherada. É isso. Então tem esses caras dentro da comédia também. Eles também são. Porque a comédia é muito plural. Comédia é identificação. Então, para que haja comediante, precisa ter um ser humano que queira falar sobre uma coisa engraçada. Esse ser humano sente uma identificação sobre um assunto. Então, todos os grupos estão lá. Tem gente, tem judeu, tem travesti, que faz comédia, tem mulher trans, tem homem trans, que está fazendo comédia, tem preto, pobre, rico. Tem a Lumena, gente. Ex-BBB, tá fazendo stand-up agora. Nossa, é o que sobrou. Eu contei com ela. Sábado, no My Fucking Comedy, lá em São Paulo. Nós apresentamos juntas. Então, você tem toda essa galera que se identifica vai contar piada. Então, óbvio que vai ter gente preconceituosa no meio também, com certeza. E você falou que o humor tem essa questão de quebrar os preconceitos também, né? Como é que você vê isso agora? Qual fronteira você já cruzou ali que você viu? Nossa, eu tô cruzando algo que gerações passadas não cruzaram. Ou minha mãe, por exemplo. Eu gosto muito de pensar que a comédia ela me dá a possibilidade de falar coisas que, enquanto professor, eu não podia. Porque cada persona, que é uma expressão que a gente usa na comédia, que a persona ela é diferente da pessoa. Persona é aquela pessoa que eu quero mostrar no palco, que não necessariamente eu sou na vida, sabe?
A comédia me dá esse poder. Porque como é uma comédia de cara limpa, o stand-up, eu não tenho uma personagem, eu preciso criar essa personagem que caiba nessa roupa. Entende? Então, eu acho que esse é o grande barato da comédia. Porque a persona professora tem, olha lá, a estudante de discurso falando, né? Tem discursos que a humorista não tem. Eu não podia chegar em sala de aula e falar, arrombado! Porque, principalmente, a depender do tipo do grupo que eu estou dando aula. Eu dei aula até para Fundamental 1. Imagina as crianças de 6 anos ouvindo isso. Chegando em casa. Arrombada, prove que falou. Pô, demissão por justa causa. Agora, no palco eu posso falar isso, porque o ambiente me permite viver esse momento, entendeu? A galera aí já foi chamada de arrombada, né? Nos bastidores, o pessoal da produção tudo rindo, lembrando do dia que foi chamado de arrombado pelo professor. Que maravilha! O professor acabou de ali. Só ouviu a palavra Arrombado e fechou a gente. e fez assim. E fechou. Vai dar time, eu falo. Vai. Não, o time também é importante na comédia. Time é muito importante. Então, e agora? A gente vai para um bate-bola? Vamos pro bate-bola. Vamos para um bate-bola. Peraí, abrir Eu nosso falo rascunho professor aqui. e você grita arrombado. É assim? Vai ser assim? Eles fazem a gente rir, eles fazem a gente se divertir, mas ninguém sabe como é que tá a mente do humorista. E como é que tá a sua mente de humorista? É piada o tempo todo? A piada que você cria não tem momento pra piada? Ah, cara, não tem momento para piada. A gente tem que ter, sim, uma disciplina de escrever pelo menos uma piada todo dia. Para você pôr em prática as técnicas da comédia. Mas tudo vira piada, de uma certa forma. Então, o tempo inteiro a gente está pensando nisso. Sem querer, às vezes. Cansa, Uma né? situação. Você perde o amigo, mas não perde a piada. Não, imagina, eu tenho princípios. O amigo arruma outra piada, não. E como que você se prepara? Você senta, escreve a piada, procura se já existe. Como que acontece? Bom, como a gente faz stand-up, a gente costuma acompanhar os outros colegas. Então, a depender do assunto, eu vou assistir os outros colegas para saber do que eles falaram, para eu pegar um outro ponto que eles não colocaram ainda. Mas, quando eu escrevo uma piada, eu não vou necessariamente ver se já existe. Porque, em tese, eu estou acompanhando o pessoal. Então, eu sei que não tem. Mas pode acontecer uma coisa chamada criptomnésia, se eu não me engano. Que é quando você acha que você teve uma ideia, mas, na verdade, você está reproduzindo algo que você já viu. Piadas que você já viu. Isso pode acontecer. Às vezes você fazer e você achar que você pensou naquilo e, na verdade, não. Estava lá no seu inconsciente guardadinho, seu inconsciente jogou e não te deu contou um milagre, mas não falou o santo. E aí, de repente, você fala, eita, foi um humorista lá na Austrália que eu assisti o show dele pela Netflix, enfim, pelo YouTube, e aí eu guardei essa piada e achei que era minha. Isso pode acontecer. Mas, geralmente, a gente acompanha, então a gente grava. Sento e escrevo. Eu costumo escrever um set quando a ideia vem de todo, assim. Pô, essa ideia aqui é sensacional. Vou escrever. Pá, 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 pá. Escrevo. Aí eu vou para o palco, testo, gravo no meu celular, falo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui funcionou, isso aqui não deu. Testo 3 vezes. O que não deu, eu já jogo fora e refaço. Fico só com o que deu certo. E se acontece esse exemplo que você falou, da piada já existir, existe o direito autoral da piada? O que acontece? Sim, tem o direito autoral da piada. Geralmente, a gente conta com a boa vontade do humorista de deletar essa piada, de riscar do seu trabalho, porque ela pertence ao outro humorista. Mas acontece também roubos de piada. Tem muitos humoristas iniciantes que jogam a piada para divulgar o seu trabalho nas redes sociais e, de repente, vê a sua piada na boca de um humorista famoso. Já houve casos assim, sabe? Então, existem pessoas sem escrúpulos e caráter em qualquer lugar. A comédia também tem os seus, né?
Mas a gente conta com a boa vontade do humorista de entender que assim como ele não quer o material dele plagiado, ele não vai plagiar de ninguém. Eu gosto muito do Afonso Padilha, eu criei uma amizade muito legal com ele, com o Afonso. É um cara muito inteligente. Afonso, o que ele faz, ninguém faz no mundo, né? Porque ele produz meia hora de texto toda semana. Texto novo. Isso é muito difícil. É muito difícil. E ele faz. Né? Então, ele é uma baita referência para mim. Gosto muito da Bruna Braga, que é uma humorista preta, periférica, que está agora no Drag Race Brasil. Ela é fenomenal. Da Bruna Luiz, porque a Bruna Luiz ela juntou o combo mulher gostosa e inteligente e fala de putaria. Isso é muito legal. Gosto muito do Fernando Borg, que é um humorista aqui de Arapongas, que agora está em Santa Catarina, que ele tem uma visão sobre dar o tema e fazer a piada que é sensacional. Lá dos gringos, gosto muito da Ellie Wong. Ela é uma norte-americana descendente de vietnamitas. Então, ela faz um humor falando sobre o preconceito interracial e tudo mais, que é sensacional. Hannah Gadsby é uma lésbica que é autista e faz stand-up. Sensacional também. Então, assim, tem uma turma muito boa, tem um pessoal aí muito legal pra gente se inspirar. Caramba. E agora? Vamos bate-bola, que eu fiz uma confusão aqui. Agora é o bate-bola. Ah, então vamos lá. Então me diz, Evelyn, uma cidade. Londrina. Um lugar que você ama. Minha casa. Um lugar de Londrina que você odeia. Mufato. Você falou que não sai de lá. Ah, é por isso mesmo. Gente, a pessoa que gosta de um supermercado, ela precisa de um remedinho. É horroroso o supermercado. Meu Deus, a minha irmã, ela anda no supermercado, ela pega o lata de milho e fala assim, menina, você viu que mudou o rótulo? Eu nem sabia que tinha rótulo naquele negócio. Meu Deus. Eu tenho medo de pessoas assim, você tá entendendo? Odeio mercado. Supermercado é uma terapia. Meu Deus. Menos Chega na lá parte e vê de as pagar. promoções. Vamos trocar essa âncora aí, que eu já não gostei dessa pessoa, já achava mercado terapia. Ah, eu Coisa confesso. de doido. No tempo da pandemia, com as altas do preço ali, realmente tá. Mas chegar no mercado e ver as promoções, meu, é satisfatório. Ai, não, eu Quando é de graça é mais gostoso ainda. vou. Então. Essa parte é boa, que eu vou também. Ah, tem cafezinho aceita. Você quer esse café com linguiça defumada? Quero, eu acho uma junção ótima. Isso, passa aí, joga uma farofa com tudo e vamos. Mas eu não gosto, eu vou porque preciso, detesto. Ah, entendi. E um lugar de Londrina que você ama muito? Eu amo muito o Bar do Carlão, já foram? Não, hein? Vamos marcar, hein? Um bar pé de chão Ó, fantástico. estão aprovando ali, estão dizendo que é bom. Bar do Carlão? Vamos anotar já, vamos hein? anotar aí. É bar pé de chão mesmo, entendeu? Não é, Esses quer. não é pub, entendeu? Esses não gourmet, né? esse bar, não, é bar fuleiro, com aquela mesa de sinuca que já tem um rasgo, assim, ó, de tanto que já passaram. Nossa, vende o melhor PF. Você come um PF 2 horas da manhã lá, carne de panela maravilhosa. Aí tem uns tio que tá triste da vida, bebendo, come com você. Isso é maravilhoso. Me leva no Carlão que eu sou muito feliz. Uma época da sua vida. Ai, a minha adolescência. Principalmente ali o final do ensino médio. Foi muito divertido. E uma época que você deletaria. Deletaria? Ou recomeçaria. Eu acho que a primeira semana do nascimento do meu filho, que foi a semana em que foi o auge da minha depressão pós-parto, eu acho que eu gostaria de deletar, porque foi trash. Meu Deus do céu! Eu queria jogar o meu filho da janela e mesmo jogar na sequência. Tenso, pra sobreviver. O Bernardo escutando isso daqui a pouco. Ai, dá risada. Isso aí ele já sabe. Eu já contei pra ele que eu tive a depressão pós-parto. Eu tenho um texto de stand-up sobre isso, onde eu falo sobre a depressão pós-parto. E que é uma realidade que afeta muitas mulheres e que a gente faz de conta que não, né? Então, eu transformei também esse texto
esse relato em piada para que as pessoas entendam que está tudo bem ter depressão pós-parto. O problema não é ter depressão pós-parto, é não tratá-la e ficar convivendo com essa culpa pelo resto da vida sem necessidade. Pouco se fala nisso atualmente, né? Pouquíssimo. 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 Fala-se mais de qualquer outro assunto, fala-se muito da saúde mental, mas não se fala de aspectos, né? A depressão pós-parto está nisso. Como é que você tratou? Eu era sempre muito Caxias. Então, quando eu fiquei grávida, eu comecei a estudar sobre isso. Eu sabia o que estava acontecendo com meu filho na minha barriga. Eu estou na 24ª semana, está nascendo os cílios. Que eu estudei e tal a respeito. Eu ia ler muito. E aí eu li sobre. Então, eu sabia que eu estava com a depressão pós-parto. Eu também já tinha lido muito sobre neurolinguística, porque eu já fazia faculdade. Só que, na época, eu não tinha plano de saúde e eu não podia pagar um psicólogo. Então, eu comecei, daquela fase, até quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a fazer programação neurolinguística comigo mesma. Eu olhava para o Bernardo e eu falava, olha, eu não te amo. Gente, um bebê. Eu não te amo, mas eu vou fazer tudo como se eu te amasse. E eu emulava esse amor. Eu agia como se eu estivesse sentindo, mas eu não estava. Com o tempo, os hormônios também vão voltando para o lugar, porque você tem uma bomba hormonal nessa fase. Os hormônios vão voltando para o lugar, você vai se adaptando a essa nova personagem que a vida te propôs, que é ser mãe. E aí, quando ele tinha 6 anos, que eu comecei a fazer terapia. Mas nesse período eu já estava bem melhor, é que eu sentia que eu tinha resquícios disso e que eu precisava tratar. Mas foi assim, um dia após o outro. E um defeito seu? Um defeito meu Deus, um só? Só um? Só um? Eu sou muito procrastinadora. Olha, que eu posso deixar para amanhã. A hora que o menino me ligou para fazer essa entrevista, eu falei, ai, não acredito que eu vou ter que sair da minha Que porra, velho. Será que vai ser online? Tomara que seja, dentro de pijama. Sou muito procrastinadora, muito. Muito mesmo. Eu boto minha agenda Google para despertar, para fazer as coisas. Hoje mesmo tinha 2 coisas na minha agenda e eu não fiz. Amanhã. Amanhã. E uma qualidade? Uma qualidade. Eu acho que eu sou muito sincera. Às vezes eu peco por sincericídio, sabe? Que às vezes ser sincero demais não é bom, não. Às vezes a gente precisa fingir um pouquinho. Mas eu sou muito honesta. Quando eu vejo, falei. Um defeito do Bernardo. Ai, o Bernardo puxou a mãe, ele é procrastinador. Meu Deus, às vezes eu tenho que falar. Tal mãe, tal filho. Ele tem a obrigação de lavar a louça, por exemplo. Bernardo, vamos lavar essas mães, eu já estou indo. Bernardo, mãe, eu já estou indo. Se já cheguei na porta do quarto dele, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que você está descobrindo a cura do câncer agora nesse seu PlayStation. E Deus me livre e guarde atrapalhar, porque pode ser que você esteja na eminência da descoberta. Mas caso não esteja, vai lavar a caralha da louça, que eu estou desde as 9 da manhã, agora são 7 da noite, inferno. Ai, calma. Ele é bem procrastinador, igual a mãe dele. E uma qualidade do Bernardo? O Bernardo tem um coração tão doce, sabe? Que chega a ser inocente mesmo. Ele confia nas pessoas, ele acredita, sabe? Ele enxerga o melhor delas. Eu acho isso muito bonito nele. Muito bonito. Que legal. E um artista? Um artista? Olha, você sabe que Dercy Gonçalves. Porque ela tinha uma coragem, ela teve uma empáfia num período em que era, sim, muito difícil uma mulher ser uma humorista, diva, mano. Que abriu caminho para todas nós, né? Então, viva Dercy. Uma música? Ne me quitte pas, interpretada por Maísa. Não é a Maísa do SBT, tá, gente? Ai, tem que conversar com criança, é triste, viu? É a Maísa, uma cantora da década de 70 do Brasil,
fantástica, ela consegue interpretar muito melhor que a própria Edith Piaf, que é quem começou a cantar essa música. Ne me quitte pas. Maravilhosa, gosto muito. Tu parle francês? Nem um pouquinho. É que o Diego tá internacional. Você Falando não sei falar isso só. Em francês, nós nem falar féminin masculin. Você sabe que quando eu comecei a fazer letras, eu fiz na UEL. Fiz 2 anos, me casei, fui embora para Santa Catarina, terminei lá. Momento desabafo. Eu fui a última turma que no primeiro ano, no primeiro semestre, você fazia latim, inglês, francês e espanhol. Meu Deus. E aí, a partir do segundo semestre até o final do curso, você fazia a língua que você tivesse escolhido. Tinha uma abençoada na minha sala que começou a reclamar porque a gente estava atrasado com a professora de francês. A gente não tinha ainda começado as aulas com ela. E essa abençoada começou a falar, mas a gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter. E eu entrei na briga, porque eu falei, pô, eu quero fazer espanhol, eu estou tendo aula de espanhol, essa menina pode estar querendo fazer faculdade de francês e, né? Entrei na briga por ela, começamos a fazer aulas aos sábados quando arrumamos a professora. Todo mundo me xingando, sua filha de uma puta, por que você entrou na briga? E eu, gente, empatia, me coloquei no lugar dela. Quando chegou no dia da escolha, essa infeliz não me escolheu latim. Aí eu xinguei essa desalmada. Aí eu xinguei, falei, eu quase fui depenada pela turma toda e você vai me fazer latim? E a mente, como é que fica? Vocês trabalhando com 4 línguas diferentes. Aí era uma loucura, era uma doideira, mas era o básico, né? Era tipo um introdutório ali, ó, se você quiser fazer, você vai aprender isso aqui. E aí o que eu me lembro muito bem do francês era isso, o féminin masculin. Do latim eu me lembro de Caequilia et Marcella pulcras est. Marcela e Cecília são bonitas, só o que eu sei. Mas me joga em Roma para ver se não tá com essa. Será que já fosse palavrão? Não. E você fez sua licenciatura em Joinville. Fiz, eu me formei lá em letras português. E o que tem de bom em Joinville? Eu digo que a única coisa de boa que eu trouxe de Joinville, além do meu filho, foi o meu diploma. Porque na época, para mim, foi chocante morar lá. Foi um choque de cultura. Mas, honestamente, eu gostei muito da tal da cuca. Tu já comeu a cuca alemã? Eles fazem lá. É uma torta doce, que tem uma farofa em cima. Meu Deus, como aquilo é gostoso! E o joinvilense faz isso muito bem. Misericórdia, como eu gosto. Já comi. Mas não sei se foi a... Então Tem vá que para provar. Joinville. Eles fazem maravilhosa, eles fazem aquela cuca com doce de leite, fazem com goiabada. Você já falou de um artista, agora a gente quer saber de um cantor. Um cantor tem que ser homem ou pode ser mulher? Qualquer um? Pode ser não binário também. Pode ser não binário também, pode ser transexual. Pode. Graças a Deus. Eu gosto muito de... Tem 2 pessoas que me vêm à mente. Seu Jorge, vou falar um pouco aqui do nosso Muito massa. mais contemporâneo, né? Porque senão eu entrego muito minha idade. E eu gosto muito da Maria Bethânia, agora eu entreguei a idade. Nossa, também amo de paixão, hein? Amo muito. A minha trilha sonora é só coisa de velho, tá, gente? Só. O MPB raiz ali. Renato Teixeira. Aí do nada entra um Raça Negra. Do nada, assim. De repente vem um Padre Marcelo também. Ora, momento de oração. Dá uma exorcizada no mundo, né? Eu gosto. A gente quer saber o que tem na sua playlist. O que você menina. ouviu hoje? É tudo loucura, tudo loucura. Hoje eu ouvi... eu ouvi ABBA. Depois eu ouvi Queen. Depois eu ouvi a Tulipa Ruiz, já ouviram falar dela? Uma cantora lá de São Paulo, maravilhosa. Nausete, maravilhosa, de São Paulo também. Incrível, fantástica. É um crime essa mulher não ser conhecida nacionalmente. E depois eu ouvi Beyoncé, que eu também gosto. Olha aí, entrando no pop também. Beyoncé, eu gosto To the End of Time. Não me peça para cantar. Eu não descerei o nível dessa forma, como o inglês é muito, seu Creyson. Não farei isso. Seu Creyson, ela não vai entender, só a gente, né, prof? Ai, que horror. Jovem, tinha que ter um velho nessa bancada. Um artista, um cantor e agora um humorista. Um humorista, Chico Anísio, grande Chico Anísio, que era fenomenal no palco, na escrita, nos livros, enfim, sensacional.
Tem algum assunto que você quer falar que a gente não te perguntou? Não, eu adorei. Tada que você. Eu gostei de Fazer um anúncio, só que vai para as redes sociais. Quer É, falar inclusive, alguma vamos falar o coisa? seu arroba. Eu quero sim, eu quero que você siga o meu trabalho. Meu arroba é a Evelyn Maier, Evelyn com Y, porque de pobre. Então, mete um Y aí. E Maier igual do José Maier, mas sem assédio. Combinado, pessoal? Porque tem que manter, tem que mostrar que eu não sou assim, igual todo mundo da família, entendeu? Segue também o arroba do meu podcast, o Conversaria Podcast. Lá a gente fala de comédia, de cultura londrinense, a gente fala de tanta coisa legal. Tem uma turma super bacana, então segue. Evelyn Maier e Conversaria Podcast. Que massa, gente. Que papo, hein? É a nossa edição piloto, né? E a gente tá aqui. Experimental. A gente tá aqui conversando já com a Gente, pessoa. eu queria dizer que eu sobrevivi a essa edição, vocês estão entendendo? E foi uma honra trazer a senhora como convidada, então. A honra foi minha. A gente tá muito feliz com isso, né? Que legal. Feliz que deu certo e vão ter outros episódios. Inclusive, você falou que vai fazer algumas indicações pra gente. Vou indicar, vou mandar pra vocês. Eu vou ajudar vocês a tirarem 10 nessa matéria. Opa! Conta comigo. A professora tá uma linda aí, ó. Literalmente também, né? Sim. Exatamente. Quer anunciar também pros seguidores? Então, É isso, gente, então. é isso. Essa foi uma edição do podcast, a primeira edição piloto. Você vai ver também os cortes aí, vai ver na íntegra e os cortes também. E aguarde o próximo episódio, né, Raquel? É isso aí, o segundo episódio promete. Será que vem o que por aí? Vai ver alguma coisa bem fora da casinha, hein? O que será que vem por aí, hein? Boa noite. Fora da casinha, fora da casinha.